Olá, buscadores! Chegamos no quarto capítulo do livro Os Prazeres da Alma, capítulo da paciência. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Tão logo nos permitimos pensar na natureza como algo vivo e atuante em nós, começamos a perceber que nunca perdemos nosso sentido de ligação com a natureza, com o mundo natural. É como se emergisse de nosso interior uma parte adormecida, que sempre soube disso. Por conseguinte, começamos a religar a vida íntima com as forças criativas manifestadas em toda a evolução. O que eu entendi desse trecho do capítulo da paciência? Como ele começou essa conversa lá na sabedoria, quando ele pede para a gente se interiorizar e dar ouvido às nossas vozes interiores. E uma das formas de se interiorizar não precisa ser só fechando os olhos e meditando, pode ser observando a natureza. Então, seguindo nessa linha de raciocínio do autor, qualquer coisa da natureza nos traz esse ensinamento, nos acorda essa parte adormecida que o autor está falando. Por exemplo, quando a gente observa o ciclo da borboleta, ela antes de ser borboleta, ela fica num casulo e leva um tempo e precisa de força para sair do casulo, para ela voar e seguir a vida dela e iluminar aí as nossas vidas com sua beleza. Se ela não ter essa força e ficar ali, ela morre. Então, é um ciclo. Quantas vezes a gente se comparou com esse ciclo da borboleta? Ah, eu estava quietinha, agora eu voei para a vida, agora eu estou aberta para a vida, estou voando, minhas ideias, por exemplo. Outra coisa que a gente costuma relacionar assim da natureza, tem vários simbolismos, tudo na natureza. Se a gente parar e observar e ficar ali, vem, o ensinamento vem. Mas a gente precisa parar para fazer isso. Então, o outro exemplo que eu trago é o exemplo da árvore. Lá onde eu morava no centro de Esteio, eu era do lado de uma avenida que tinha um corredor extenso de árvores. E eu me mudei para lá em janeiro. E em janeiro as árvores estavam repletas de folhas, fazendo uma sombra maravilhosa. Lindo, aquele corredor era lindo, corredor de árvores lindo. Aí no meio do ano, aquele mesmo corredor de árvores estava seco, não tinha nenhuma folha, os galhos, só os galhos, e a árvore estava ali, as árvores estavam ali e estavam vivas, ninguém estava molhando elas, era o momento do recolhimento das árvores. E aí vem o mês de dezembro, mês de janeiro, e a árvore, as mesmas árvores que estavam sem galho, que ninguém molhou porque fica na rua, que sobreviveram apesar dos pesares por anos, estavam repletas de folhas, dando sombra, aquele corredor todo estava lindo, com as árvores ali, como essa do exemplo que eu botei a foto no slide. Então, que ensinamento que a gente pode tirar disso? Do ciclo, que a vida tem ciclos, e que leva tempo. Então, a paciência nos ajuda nisso. Olha só a árvore. A árvore não ficou reclamando porque estava sem folha. Ela sabe que vai chegar a primavera de novo, ela vai encher de folha, independente se alguém molhou ela ou não, porque ela usa as suas raízes para captar os nutrientes. E por que a gente não usa as nossas forças interiores também, né?
para captar aí, energia para os nossos desafios. Então, esses 2 exemplos que eu trouxe são apenas 2 exemplos de vários que a gente pode tirar quando a gente para observar a natureza. Eu acho que é mais ou menos isso que o autor está querendo nos trazer. A capacidade de persistir numa atividade em constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos até segundos o que levamos anos para construir. Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender, refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. Então, tudo tem um ciclo e nós estamos nesse ciclo e tudo tem o seu tempo e a gente tem que aproveitar esse momento e ver o que a gente pode tirar de ensinamento. E ao fazer isso, a gente vai desenvolvendo a paciência. Aí eu peguei uma fotinho da internet, né? Qual é o lado bom disso tudo? Pega um problema que você tem. Qual é o lado bom desse problema? O lado ruim tu já sabe, de cor e salteado. Agora pensa no lado bom. É um exercício para a paciência. Outro exercício é como o da figura ali. Olha bem nos olhos do problema e pergunta: o que está querendo me ensinar? É um exercício. É para a gente educar o nosso olhar para não ver só o problema. O problema já está ali. Agora vamos ver o lado bom e vamos ver o que tem de ensinamento atrás desse problema. É uma sugestão. No entanto, a paciência não é passividade, não é estagnação, não é ociosidade e nem paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência, constância. Ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Então, não é com uma prática, não é com uma meditação, um relaxamento que a gente vai ganhar paciência. Ela tem que ser desenvolvida. Aí eu elaborei esse desenho de uma pessoa e botei ali dentro dela várias sementes. Nós temos todas as sementes de todas as emoções e sentimentos dentro de nós. A gente tem a sementinha da paciência e a gente também tem a sementinha da impaciência. E aí quando surge um problema e a gente fica naquilo de querer resolver e tá alimentando, tá molhando, tá ventilando e tá molhando aquela sementinha da impaciência. E ela vai crescendo dentro da gente. E a da paciência tá lá, quietinha, não tá sendo molhada. Aí eu botei lá embaixo do joelho do boneco, ó, a sementinha da impaciência tá florescendo. Porque a gente tá dando o nosso tempo, a nossa energia toda para isso. E tá deixando todas as outras sementinhas sem molhar, sem cultivar, sem pesquisar. Aí também me veio assim, quando a gente reza pedindo, né, Deus me dê paciência, Ele vai te dar paciência, mas não do jeito que tu quer a paciência pronta, o pacotinho ali, ai, ganhei a paciência, eu sou uma pessoa pacienciosa. Ele vai te dar situações que vão exigir que tu desenvolva paciência. Ele vai te dar uma situação ali
que vai te exigir ter paciência. E aí vai caber a ti exercitar essa paciência, entender que pode ser resultado das tuas preces, né? E tá, eu entendi esse problema aí, o que ele tá querendo me ensinar, qual é o lado bom dele, e tu fica. E como que eu posso sair dele, ou vira a tua atenção para todas as outras sementes que tu tem, as boas sementes que a gente ganhou. A gente não ganhou só sementes ruins, só que a gente dá o foco das sementes ruins. Então aí mais uma sugestão dentro da paciência. Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas ele é gradual. Eles reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo e que tudo o que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretada ou não entendida. Por isso, utilizam-se da natureza evolutiva, levando em conta a condição do tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha as pessoas, fatos ou acontecimentos. E aí o autor traz a questão 801 do Livro dos Espíritos, questão: por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Não se ensina a uma criança o que se ensina aos adultos, e não se dá ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. É como se a gente pensasse assim, imagina se lá na época de Jesus, quando ele disse ali, há muitas moradas na casa de meu pai, ele dissesse: olha pessoal, uma das interpretações, né, dos significados dessa fala, né, não é o único. Imagina que ele dissesse para as pessoas: olha pessoal, essas bolinhas aí que vocês estão vendo no céu são os planetas, e em cada planeta tem habitantes. Então a gente já morou lá, já morou ali, já morou ali. Imagina ele falando isso com essa linguagem que hoje para nós é normal, devido aos estudos e entendimentos. Imagina se ele falasse lá. Se quando ele disse assim, o pessoal ainda não entendeu, então eu acho que condiz com o que o autor está falando, né? Que tudo tem o seu tempo. Às vezes a gente entra em contato com algumas teorias, com alguns conhecimentos num certo tempo, e aí não entende, ignora, não dá bola, e aí passa os anos e tu encontra aquele mesmo ensinamento, e aí, nossa, que maravilha! Então, tudo tem o seu tempo e precisa também de uma receptividade nossa, cerebral, de tempo, de tudo, para a gente entender. Então, tudo tem o seu tempo. E aí ele termina esse capítulo. Foram trechos que eu trouxe, não, ele não está na íntegra. Ele traz no último parágrafo esse dizer: nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar o nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Tem a solução no problema? Vamos fazer uma brincadeira. Faz de conta, escolhe um problema seu. Faz de conta que tu ligou para uma amiga, um amigo e preciso conversar contigo. Tá, daí vocês marcam uma conversa e aí tu começa a falar para a pessoa: olha só, amigo, o meu irmão, não diz que é tu, o meu irmão
me trouxe uma questão, aí tu narra o teu problema, mas dizendo que é do irmão. E aí tu tá narrando para esse amigo. Ele tá com esse problema assim, assim, ele não tá conseguindo, ele não consegue ter foco em nenhuma outra coisa porque ele tá só com esse problema na cabeça. E aí tu escuta o que esse amigo vai dizer. Provavelmente esse amigo vai dar várias sugestões para resolver esse problema. E aí tu vai escutar. E vou passar para ele. Muito obrigado. Não tinha pensado nisso. Eu até pensei em algumas coisas para dizer para ele, eu até disse, mas isso que tu tá falando eu não tinha pensado. O que a gente vai perceber nesse exercício? Que a gente estava tão focado no problema que a gente não viu que tem solução. E não tem uma só, tem várias. Mas que a gente pode perceber fazendo esse tipo de exercício. E é só um exercício também, tem vários outros exercícios. Esse foi o que me veio na cabeça na hora de estudar o livro. Então, é uma sugestão também para a gente ver o nosso problema fora do problema. Faz de conta que esse problema é de outra pessoa. Pode ser até tu pode inventar na tua cabeça que o teu amigo falou para ti desse problema. O que tu diria para ele? Quais sugestões tu diria para ele? Você vai se surpreender. Experimenta. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.